Boa tarde a todos. Hoje nós teremos uma coletiva de imprensa, onde o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, fala sobre o início da vacinação no Distrito Federal, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Participam da coletiva o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, o secretário adjunto de Assistência à Saúde substituto, Alexandre Garcia, o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, e o coordenador de Atenção Primária à Saúde substituto, José Eudes Barroso. Falar um pouco sobre como é que vai funcionar a coletiva. Os colegas que estão remoto enviam as perguntas para a gente via grupo do WhatsApp e os colegas que estão aqui poderão fazer as perguntas no microfone. Vamos seguir a ordem de uma pergunta do grupo de WhatsApp e uma pergunta do grupo dos colegas aqui. Peço para evitarem a aglomeração, tentar manter o distanciamento. E a gente começa com uma explanação do secretário e do pessoal que compõe a mesa e depois será aberto as perguntas dos colegas jornalistas. Obrigada. Tá bom. Boa tarde, senhoras e senhores, todos aqui da imprensa presente. Estamos iniciando com um pouco de atraso a nossa coletiva, em decorrência do aguardo da chegada do avião que transporta as vacinas aqui para o Distrito Federal, vinda de São Paulo. Como todos puderam observar na imprensa, o DELOG fica em Guarulhos, é um depósito mantido pelo Ministério da Saúde, e de lá, então, esta carga de vacinas essa carga veio através de um transporte da Força Aérea Brasileira, chegando agora, neste momento, aqui em Brasília. Em decorrência de que, após a chegada do voo, há uma necessidade de verificação por parte da alfândega. Posteriormente, a vacina irá até o CIA, onde está a nossa rede de frio central, e lá será feita uma averiguação dessa carga para observação das condições de temperatura e transporte durante esse voo. Mediante essa observação dessa documentação e da verificação da temperatura, há uma validação por parte dos nossos técnicos da rede de frio, para que então haja uma climatização desta carga, dessas vacinas, e só depois então ela estaria disponível para utilização para vacinação. Para transporte, teria que preparar as nossas unidades de transporte para poderem, então, serem distribuídas. Em decorrência dessa situação indesejada, que aconteceu no atraso do voo, estaremos mudando o nosso horário de início de vacinação para amanhã, às 10 horas. Tá? Estarei passando, então, a palavra para o nosso secretário adjunto de assistência, Dr. Garcia, substituindo o Dr. Petros nesse momento, para que a gente possa mostrar a programação a todos vocês de como será dado o início dessa vacinação, muito diferentemente do que aconteceria hoje em decorrência desse horário, dessa chegada desse voo em cima da hora para o início da vacinação às 15 horas. Então, passando amanhã para as 10 horas, o início da vacinação, teremos um número muito maior de unidades hospitalares realizando a vacinação no mesmo horário aqui no Distrito Federal. Então, gostaria de passar a palavra ao Dr. Garcia para que ele pudesse, então, explicar aos senhores como é que será a logística e o trabalho necessário para o início da vacinação amanhã. Então, boa tarde a todos. Agradecemos a oportunidade de estar explicando, esclarecendo. E a gente passou a semana inteira conversando sobre a comunicação. A comunicação tem que ser muito importante. Os veículos que vão esclarecer para as pessoas como será feita nessa primeira etapa a vacinação, até para que nós evitemos que pessoas que não sejam contempladas nesse primeiro momento procurem unidades para ser vacinadas e acabem provocando confusões e aglomerações. Então, a gente precisa
tentar sanar o maior número possível de dúvidas aqui hoje. Então, de forma bastante rápida, como foi veiculado semana passada e deve estar já acontecendo hoje, a Secretaria não tirou grupos prioritários, né? O Ministério da Saúde, com o número de vacinas que ficará sendo disponibilizada para o Distrito Federal, entendeu que, neste primeiro momento, os idosos acima de 75 anos ficariam para a próxima etapa. Então, não foi a Secretaria de Saúde, repito, não fomos nós quem retiramos ninguém, nós não retiramos ninguém. Então, o primeiro grupo que será contemplado com as vacinas que estão chegando serão os profissionais da linha de frente do combate à Covid. Então, quando nós dizemos profissionais da linha de frente, não quer dizer só o médico que atende, é de toda a hierarquia de uma chegada a uma unidade, do vigilante à limpeza, ao administrativo que faz a ficha de atendimento, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. Então, é toda a escala que está na linha de frente ao combate do coronavírus. Então, esses serão os profissionais contemplados nessa primeira etapa, além dos servidores do SAMU que fazem o transporte desses pacientes críticos, dos profissionais do Corpo de Bombeiros que estão no atendimento pré-hospitalar. Então, serão estes os profissionais contemplados neste primeiro momento, que a gente chama de nível 1. Também os profissionais da unidade primária de saúde, que estão como porta aberta para pacientes com síndrome gripal suspeita da Covid. Num segundo momento, ainda dentro da primeira etapa, os idosos acima de 60 anos e os deficientes que estão em instituições de longa permanência, por exemplo, asilos, né, casas de repouso. Então, são as pessoas que estarão também sendo contempladas neste primeiro momento. E depois, os profissionais da área de saúde dos serviços privados e militares. Todos esses num grande bloco. Os hospitais públicos, o APH, que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, e a APS, que é a atenção primária, somam mais ou menos em torno de 27.500 pessoas. As pessoas institucionalizadas com seus cuidadores, que também serão contemplados, somam, e os indígenas também, que a gente tem mais ou menos em Brasília, contabilizados cerca de 300 indígenas, eles entrariam também nesta primeira etapa, num segundo grupo. Eles somam mais ou menos 3.700 pessoas. E os trabalhadores do setor privado, né, do atendimento médico do setor privado, somam em torno de 20.000 trabalhadores. Então, nesta primeira etapa, nós somamos aí mais ou menos um quantitativo de 51.200 pessoas. Então, a gente está se preparando para esse quantitativo de vacinas que estão chegando agora, para vacinar 51.000 pessoas. Se nós tivermos, eu posso falar em quantitativo? Se nós tivermos aí cerca de 105.000 doses chegando hoje, nós vamos estar fazendo a primeira dose dessas 51.000 pessoas no decorrer dessa semana e podendo alcançar aí meados da semana que vem, já tentando fazer o retorno para a segunda dose deste mesmo público daqui a 14 dias. Então, é importante que as pessoas saibam que elas têm que guardar o comprovante da vacina, para a gente saber qual foi a marca da vacina que ela tomou, porque se ela faz uma vacina hoje de uma outra marca daqui a 14 dias, que a gente não sabe como vai estar o cenário de vacinas, ela pode não ser bem imunizada, porque a gente precisa dar as duas doses de um mesmo fabricante. Então, é necessário que ela preencha uma ficha na fila, que ela leve para casa o comprovante daquela vacina, tá? E que daqui a 14 dias ela se apresente novamente no mesmo local em que ela foi vacinada. Que locais serão esses? Em princípio, pelo pequeno número de doses que vão chegar, nós vamos vacinar
nos hospitais do Distrito Federal, nos hospitais públicos. Aí entram o Hospital de Base, Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, HUB, tá? E 2 unidades para atender os servidores do APH, que a gente chama de atenção primária, pré-hospitalar, que seria na base do SAMU, que fica no CIA. Então, isso gira em torno de 15 ou 16 unidades de referência para que essas pessoas contempladas procurem para serem vacinadas. Os acamados e institucionalizados, a gente deve enviar equipes para os locais, para que sejam feitos nos locais, para que eles não façam esse deslocamento, porque muitas vezes são pessoas com dificuldade de deslocamento. Tá certo? Então, eu não sei se o secretário Divino quer falar alguma coisa, mas, em resumo, é isso, essa primeira etapa da vacinação, com essas aproximadamente 105 mil doses que devem estar chegando hoje. Bem, boa tarde a todos. Dizer que esse é um momento muito importante para nós da Secretaria de Saúde e para a população do Distrito Federal. Nós daremos início, então, ao tão esperado processo de vacinação aqui no DF, que, na verdade, é uma ação coletiva, mas que garante, né, uma segurança individual. Infelizmente, nós ainda não conseguimos vacinar todo o público que nós gostaríamos de estar vacinando. Esse processo ele inicia agora. Na verdade, o caminhão já deve estar fazendo o deslocamento até a nossa rede de frios, e lá nós temos todo um processo ainda a ser feito com este material para, em seguida, nós podermos começar a distribuir. Amanhã, logo no primeiro horário, nós já teremos 15 viaturas, nossa, bem acompanhada, inclusive do pessoal da segurança, onde faremos essas distribuições na nossa rede, e mais 2 equipes volantes que estarão, então, visitando esses ambientes mais específicos, como o secretário colocou. Então, esse é o enunciado. Nós esperamos e contamos com a compreensão de todos, uma vez que já está bem definido qual é o público que receberá essas primeiras doses, e aí vamos ficar aguardando a nova remessa para que nós, então, possamos dar continuidade a esse processo de imunização aqui no DF. Obrigado. Bem, mediante outras coletivas que a gente já vinha realizando para falar da nossa vacinação aqui no Distrito Federal, nós temos um número muito expressivo de salas de vacinação, o qual a gente citou no início das nossas coletivas, que são em número de 169. No entanto, logicamente, é essa a nossa capacidade máxima de poder fazer o atendimento da população aqui no Distrito Federal. Como a gente vai recebendo aos poucos esse quantitativo de imunizantes, nós vamos disponibilizando esses imunizantes nessas unidades, nessas salas de vacinação, de acordo com esse quantitativo. Então, muitas vezes, hoje, vocês podem me estar perguntando, olha, vocês falaram em 169 salas de vacinação, vocês têm 1.500 pessoas capacitadas para fazer o atendimento da população, mas, no entanto, a gente vai iniciar amanhã, né, com esse quantitativo, em decorrência da fase 1, em decorrência do que o doutor Garcia explicou, quem é linha de frente na saúde e quais as pessoas, os profissionais que estarão ali recebendo a vacinação. Então, quero dizer para vocês que tudo que a gente falou até agora é a capacidade máxima que nós temos de poder fazer o atendimento da população. Utilizar salas em maior quantidade, muitas vezes, não é o suficiente para que a gente possa fazer a distribuição de todas as nossas vacinas. Então, é necessário que a gente tenha um número correto, né, isso todo previsto, do número de vacinas para aquelas salas de vacinação e, logicamente, o melhor atendimento para a população com total segurança. Eu estou conversando agora com o Dr. Anderson aqui via WhatsApp,
ele está se deslocando aqui para o nosso evento, ele está saindo lá do aeroporto, onde esteve recebendo as vacinas e fazendo a devida segurança, o devido transporte dessas vacinas para a nossa central de armazenamento de rede de frio. Então, tudo está correndo dentro da normalidade neste momento, né? Passando pela alfândega, a necessidade, então, de que a gente realmente faça o recebimento dessas vacinas nas nossas dependências da nossa central de frio, para que aí, então, seja feita a validação desse transporte através da observação da temperatura durante todo o transcorrer do voo e do transporte terrestre também, do depósito até o aeroporto, do aeroporto até a nossa central de frio. Então, tem informação que agora acabou de chegar na rede de frio, para poder, então, ser feita a avaliação da nossa equipe da Secretaria de Saúde naquela localidade. Então, essa necessidade, esse cuidado, ele é necessário para que a gente possa estar imunizando a população do Distrito Federal com total segurança e com a eficiência da vacina que está chegando aqui no Distrito Federal. O mesmo procedimento será dado a todas as vacinas, a todas as marcas da vacina, que, logicamente, algumas têm características diferentes de armazenamento e de transporte. Então, o cuidado necessário da equipe que está em terra, observando o nosso recebimento, será dado de acordo com o tipo de imunizante, de acordo com o fabricante que está entregando via Ministério da Saúde. Vou passar a palavra, então, aqui o nosso doutor Garcia, para que ele possa acrescentar algumas informações. Só para, como eu falei no começo, a comunicação ela é importantíssima, né? Os veículos têm que levar para o cidadão que está em casa que isso é um contínuo, isso é só o início de um processo que esperou-se muito tempo para começar. Então, a gente precisa informar as pessoas de casa que elas serão contempladas, que não precisam ir em busca de unidades hospitalares, nem de unidades de atenção primária, se estiverem fora do seu grupo prioritário. Importantíssimo que elas fiquem em casa e acompanhem pela mídia, pela imprensa, onde cada grupo se encaixa. Repetindo, o mais importante está acontecendo hoje, as vacinas estão chegando. Infelizmente, não é um número de vacinas que nós sonharíamos, mas é o início de um processo que vai perdurar aí por algumas semanas. Bem, gostaria de passar, então, a palavra, né, para a nossa mestre de cerimônias, para que possa estar fazendo as nossas perguntas, né? Bem, por favor. O José Fernando Vilela, do Expressão Brasiliense, pergunta: as pessoas dos grupos prioritários serão contactadas ou deverão se dirigir às unidades de saúde a partir de amanhã às 10h? Então, as pessoas prioritárias deste grupo, né, como são os profissionais da linha de frente, eles provavelmente estarão trabalhando ou trabalham naquela unidade. Então, eles vão procurar a unidade em que eles trabalham ou a mais próxima da sua residência para serem imunizados. Os pacientes acamados em casas de repouso, esses serão alcançados por nossa equipe. Eles não precisam sair das suas unidades. E os cuidadores que estão com eles no momento do cuidado, eles também serão alcançados. Eles não precisam se deslocar. Tudo acontecerá na unidade de longa permanência. Tá? Já os servidores que estão na linha de frente devem buscar as unidades amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Boa tarde, secretários. Madeleine, da UTV Band. Na verdade, eu queria perguntar e me surgiu outra pergunta, de acordo com o que o senhor falou, eu vou tomar a liberdade de juntar as duas, por favor. Primeiro é sobre a questão do entorno. Muita gente trabalha em Brasília, mora no entorno. Como é que vai ficar essa situação de quem trabalha aqui e mora lá? E me surgiu uma dúvida, depois que o senhor falou, secretário, sobre a questão de cuidadores
vigilantes e pessoas que trabalham na limpeza. Nós não tínhamos muito claro que essas pessoas estavam nessa primeira etapa desse grupo. Cuidadores nem sempre são pessoas que são registradas. Como vai ser essa especificidade aí, se é cuidador, se não é, vai com idoso, enfim, me gerou essa dúvida, com certeza vai gerar também para as pessoas em casa. Segundo, pessoas que são vigilantes, mas continua a questão do entorno, mora lá, trabalha aqui. Essas dúvidas ficaram porque me parece que são 3 grupos aí que entraram nessa primeira etapa que a gente ainda não tinha falado sobre isso, né? Por favor. Começa também. Tá. Não começa. Bem, é interessante, né, que nunca as pessoas tinham pensado que essas pessoas estariam, né, sendo atendidas no primeiro grupo. Primeiramente porque essas pessoas têm um contato direto com os pacientes, com os familiares que fazem, né, o transporte desses pacientes até as nossas unidades de atendimento. Então, logicamente, esse contato, né, no dia a dia traz o risco, né, da transmissão do coronavírus a todos que têm essa proximidade tão grande desses pacientes que têm o exame positivo ou que já no momento apresentam sinais e sintomas característicos da doença. E todas as pessoas que trabalham no entorno, mas que moram no entorno, mas que trabalham aqui no Distrito Federal, serão atendidos normalmente, sem qualquer tipo de problema. Vou passar a palavra para o Dr. Garcia para ele complementar. O cuidador do idoso, ele não vai precisar sair da unidade porque o idoso institucionalizado será alcançado pela equipe. Naturalmente, o cuidador estará lá, né? Então, esse cuidador é o cuidador que trabalha na instituição, onde quer que ele more. A gente entende, foi uma discussão bastante intensa sobre o entorno, né? Mas a gente não pode diferenciar, até porque vira mais uma cidade dormitório. Então, se ele trabalha nas unidades do Distrito Federal, ele tem que ser contemplado. E não seria justo você julgar a linha de frente, tirando as pessoas da limpeza, as pessoas da vigilância e o administrativo que faz o recebimento do paciente, que faz a ficha. Então, é toda a escala hierárquica da linha de frente. Gésio Passos, da Rádio Nacional. As equipes também visitarão os indígenas no DF ou eles deverão procurar um local específico? Qual é a avaliação que o secretário faz da atual situação da pandemia no DF? Os indígenas também serão alcançados por equipe volante, tá? Eles não precisarão se deslocar às unidades. Quanto à segunda pergunta, quanto a como está a pandemia hoje, o senhor quer responder? A avaliação da pandemia. Bem, toda sexta-feira, o boletim nosso, da DIVEP, da nossa Diretoria de Vigilância Epidemiológica, faz o levantamento dos dados relativos a laboratórios privados, ao LACEN e ao Ministério da Saúde. Em cima desses dados, é encaminhado a nosso site e a toda a imprensa o índice de transmissão do coronavírus naquela semana aqui no Distrito Federal. Então, na semana retrasada, nós estávamos com 0,87 de índice de transmissão. Nessa sexta-feira, chegamos a 0,84. Então, tivemos uma diminuição na transmissão da doença aqui no Distrito Federal. No entanto, a gente ainda observa que mesmo que a gente tenha uma diminuição na transmissão, nós mantemos ainda a utilização dos leitos de UTI ali em torno de 70% até 75%. Então, esses índices, assim, monitorados, a gente pode, então, estar ativando leitos de UTI, caso seja necessários, nesse momento. Então, estamos em alerta, na observação desses dados, desses indicadores, para que a gente possa tomar as decisões necessárias. No entanto, a Secretaria de Saúde se mantém alerta com todos os nossos trabalhadores, com todos os nossos colegas, na questão dos cuidados com os pacientes com Covid. Na madrugada agora de domingo, a equipe monitorada pelo Dr. Garcia, tanto dos bombeiros como também do SAMU, fizeram o transporte dos 15 pacientes que vieram de Manaus para o Hospital Universitário de Brasília.
Nós estivemos visitando o Hospital de Brasília na quinta-feira, conversamos com a reitora, conversamos com a superintendente, com o diretor do hospital, sobre a viabilidade e dos acordos para que esses pacientes pudessem vir aqui para o Distrito Federal. Então, foi feita uma parceria da Secretaria de Saúde com o Hospital Federal HUB, para que, então, esses pacientes pudessem ser recebidos. Eles chegaram aqui às 3 horas da manhã, 3 horas e 10 minutos de domingo, e foram transportados devidamente, com toda a segurança, para o hospital. Estão lá internados e recebendo uma atenção de um hospital de excelência aqui do Distrito Federal. Boa tarde, Caio Barbieri, do portal Metrópolis. Eu gostaria de sintetizar 2 perguntas numa só, porque pela oportunidade única que a gente tem. A primeira é amanhã sobre as primeiras vacinações. Se vai ter algum evento para a gente poder cobrir as primeiras pessoas do Distrito Federal a serem vacinadas? Quem são essas pessoas? Se já existe uma definição da Secretaria de Saúde para esse grupo que vai receber as primeiras doses. A outra questão é em relação ao Ministério da Saúde. Como o DF adotou seguir o cronograma do Ministério da Saúde, existe alguma expectativa sobre a chegada de um próximo lote de vacinas? O ministro adiantou alguma coisa nesse sentido? É isso. Bem, a nossa vacinação começa amanhã às 10 horas. Não há assim uma programação muito oficial em relação às pessoas que serão escolhidas para o recebimento da vacina. No entanto, como o Hospital Regional da Asa Norte foi o principal ponto, né, focal de atendimento e recebimento dos pacientes para a Covid, né, estaremos presentes no hospital amanhã às 10 horas e tenho, sim, plena consciência que o hospital estará escolhendo dentro do seu grupo técnico, dentro do grupo de servidores, pessoas para iniciarem a nossa vacinação, assim como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão muito na linha de frente no atendimento, assim também como os demais servidores terceirizados, ditos aqui pelo Dr. Garcia. Tinha outra pergunta ainda? Se o Ministério pactou alguma chegada nova? Tá. A informação que nós temos, mas é uma informação oficiosa ainda, que até o dia 30 de janeiro estaremos recebendo ainda em torno de 4 milhões de doses de vacinas aqui para o Brasil. Especificamente para o Distrito Federal, eu acho que a gente não tem um quantitativo, né, Divino, ainda definido para que a gente possa, então, estar informando para todos vocês. Milena Lopes, da Rádio CBN. Qual é a previsão de concluir a vacinação de toda a população do DF nas 2 etapas, primeira e segunda doses? Bom, do ponto de vista técnico, nós tínhamos uma expectativa de conseguirmos fazer isso em 1 mês, no máximo, se nós tivéssemos, é claro, todas as vacinas disponíveis. Mas a nossa expectativa real, e analisando com o Ministério da Saúde, é até o final do ano nós conseguirmos, uma vez que a estratégia está muito dependendo do total de imunizantes que são liberados pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós esperamos que até o final do ano a gente tenha concluído todo este processo. Catarina, Jornal de Brasília. 2 perguntas. A primeira pergunta é o DF recebeu 105.960 doses, se eu não me engano. Goiás recebeu mais de 180 mil doses, um pouquinho, acho que 189.400. Se continuar assim, Goiás sempre vai receber um pouco mais que Brasília. E nós, DF, vai vacinar o entorno? Essa é uma das perguntas que eu queria fazer. Pergunta, né? Muito bem, Catarina. Na verdade, não tem como a gente impedir, né, que essas pessoas que trabalham aqui no Distrito Federal e moram no entorno
de serem vacinados, uma vez que toda a atividade e o contato é realizado diretamente a nível de hospital aqui nas nossas unidades de saúde. No entanto, sempre o Ministério da Saúde foi muito aberto em relação a essa conversa de quem está vacinando quem, né? Eu fui secretário de Vigilância em Saúde até 2018 e sempre entendi que o Distrito Federal tem esse atendimento da região do entorno e, para isso, então, a gente tinha essa sensibilidade de entender e de poder fazer a reposição dessas doses que realmente foram utilizadas do Estado de Goiás. Por que isso? Porque as informações adquiridas pelo Ministério da Saúde, através do SIPNI, faz com que eles tenham conhecimento de quanto de doses que foram utilizadas aqui no Distrito Federal, e esse quantitativo é importante para que eles tenham estatística e que eles saibam, ainda com as informações nossas, das pessoas ainda que temos para vacinar. E aí há essa possibilidade de que a gente tenha a reposição dessas doses. A Ilana Braga, das redes sociais, pergunta para vocês se os profissionais de farmácias privadas, vistos que, por lei, são consideradas unidades de saúde, se existe alguma previsão de vacinação dessas pessoas. Em princípio, nós não os incluímos nessa linha de frente, né? Porque eles estão numa linha de frente geral, né? Então, aí entrariam também os supermercados, entrariam várias outras unidades que ficaria uma coisa infinita. Então, em princípio, os profissionais de farmácia não estariam contemplados neste momento. Agora, só completando, é importante se dizer também que toda planilha que é apresentada, ela é basilar em cima de um cenário epidemiológico por grupos de risco e níveis de exposição. Obviamente que, dependendo do quantitativo de vacina que estarão sendo liberadas, nós também na Secretaria podemos ampliar esse quadro. Então, esse é um processo de imunização que ele é crescente na medida em que há também uma frequência de entrega do produto. A partir daí, também, nós podemos fazer a inclusão de outros grupos prioritários. Ok. Tainá Aires, da Record. Minha pergunta também é sobre o entorno, que eu acho que é o que tem deixado mais dúvidas para todos nós, porque os senhores falaram que receberam uma quantidade de doses abaixo do esperado. Então, quanto que vocês estavam esperando? Quantas doses do Ministério da Saúde vocês receberam? E como é que vocês vão conseguir administrar essas doses? Se já é abaixo do que vocês estavam esperando, como é que será possível vacinar pessoas que não moram aqui no Distrito Federal? O controle será feito nas unidades onde eles trabalham. Ele morando no entorno, mas se ele trabalha numa unidade nossa, ele tem dentro da nossa unidade um cadastro, né, de registro, de CPF, nome, etc. Então, aquilo que a gente falou, é impossível a gente tratar o pessoal do entorno que trabalha aqui de forma distinta, até porque eles tiveram esse tempo todo com a gente, ombreados no combate ao coronavírus. Eu entendo a angústia, isso é uma angústia geral, mas o Ministério da Saúde ele sempre é lembrado de que existe a rede, o entorno ele tem aí aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, que dá quase 50% da população do Distrito Federal. A gente fica angustiado, mas não é justo, no meu ponto de vista, a gente fazer esse tipo de distinção pelo fato dele morar no entorno que, assim, é bem mais fácil e mais perto ele vir para cá do que ele ir para a capital do Goiás. Então, claro que não é todo mundo que mora no entorno que virá, né, porque a gente terá esse controle cadastral dentro das unidades onde eles trabalham, sendo pública ou privada. Gostaria de passar a palavra aqui para o Dr. Anderson Torres, nosso secretário de Segurança Pública, que ele esteve acompanhando a chegada da vacina no aeroporto, na base aérea, e depois levando a vacina até o CIA, na nossa unidade de rede frio,
para que, né, a exposição dele é muito importante para nós e para vocês também sobre essa segurança das vacinas. Obrigado, secretário Osney. Boa tarde a todos. Acabamos de chegar, realmente peço desculpas pelo atraso, realmente estive na base aérea acompanhando a chegada da vacina no Distrito Federal. Acho um momento de esperança para todos nós, secretário Osney, realmente emocionante passar por esse momento, ver as vacinas chegando, e acho que isso vai ser muito importante para o DF. Mas no que me cabe daqui a parte da segurança, gostaria de dizer que já tem praticamente 15 dias que a gente tem planejado essa segurança, e em contato com a Secretaria de Saúde, já estamos totalmente por dentro do que vai acontecer. Não tem mistério nenhum nessa operação, secretário Osney, basta a gente ter os cuidados necessários, a operação está toda planejada. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta da base aérea até o setor de indústria, a Secretaria de Saúde, e agora é conosco. Vamos fazer, através da Polícia Militar do Distrito Federal, essa segurança, vamos acompanhar as equipes da Secretaria de Saúde na distribuição e, eventualmente, acompanharemos também a vacinação, secretário Osney, em razão para evitar tumulto, evitar aglomeração, naqueles postos que a gente entender que se faz necessária a presença dos policiais, nós estaremos ali também. Então, é isso, hoje é um dia de muita alegria para o Distrito Federal, e eu acho que é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Era isso. Obrigado. A Fernanda Irineu, da TV Globo, diz: 27.500 pessoas serão imunizadas no primeiro momento. Haverá agendamento? Como será isso dentro dos hospitais, sem prejudicar o atendimento? Não existe agendamento para vacina. Nunca existiu, não existirá. Existe o horário de funcionamento, mas agendamento não. Né? É livre demanda. O servidor virá, né? ou a pessoa que está contemplada nesse primeiro momento procurará a unidade e ela será vacinada. Não haverá prejuízo do serviço, até porque normalmente a gente faz isso com os servidores que estão de folga. Também não há problema se houver algum momento num horário ali no intervalo do almoço, num momento em que a pessoa pode estar se ausentando, quando o ambiente estiver controlado, ela pode se dirigir. A gente sempre fez vacina, não só para o Distrito Federal, mas para o Brasil, não é novidade. A gente faz vacina desde sempre. Então, e fazer dentro de uma unidade hospitalar é extremamente tranquilo, é normal, não haverá nenhum prejuízo para o atendimento do público nas outras especialidades. Cibele, do Correio. Eu tenho duas perguntas. Quantas doses vão ser distribuídas para cada unidade de saúde? E como vai ser como não tem agendamento, eu queria saber a questão dos profissionais que trabalham na rede privada, porque provavelmente pode ocorrer de ir no horário de almoço e aí ter uma aglomeração ou um fluxo maior em determinado horário. Como que isso vai funcionar? Se as unidades de saúde vão ter que se organizar internamente, como que está previsto isso, né? Como nós vamos fazer a distribuição em 15 unidades hospitalares, né, é claro que o quantitativo de pessoas que existe num hospital como Sobradinho é diferente do quantitativo do hospital de base. Então, isso também a gente tem esses números, vai ser uma distribuição respeitando a proporcionalidade de cada unidade. Quanto ao servidor que trabalha numa unidade privada, como ele trabalha em ritmo de plantão, ele não pode sair do hospital nem para almoçar, então ele seria abandono de cargo, ele não pode sair, ele terá que sair na sua hora de folga. Vitor Farias, do Jornal Globo. Qual previsão de quantos dias vai durar a primeira remessa de vacinas? O DF recebeu cerca de 100 mil doses até o momento. A metade dessas doses vai ser guardada para dar a segunda dose dos 51.500 que serão vacinados na próxima semana, ou a ideia é vacinar 100 mil pessoas e, com o próximo lote, dar a segunda dose para essas 100 mil pessoas? Nós achamos mais seguro, né, porque a gente não sabe qual será o próximo lote que virá.
Então, é mais seguro que a gente guarde a metade dessas unidades para o reforço, a vacina de reforço. Em quanto tempo isso se dará? Então, a semana passada nós explicamos que todas as unidades, todas as 169 unidades, trabalhando o tempo que precisa trabalhar, e com o número máximo de servidores, a gente consegue fazer em torno de 200 mil doses por semana, né? Isso é a capacidade plena de trabalho. Como serão apenas 51 mil doses, eu não posso estimar, mas a gente prevê aí que em 2 semanas a gente tem que estar começando a fazer a dose de reforço. Então, no máximo, em 2 semanas a gente tem que acabar para fazer a dose de reforço. Mas acredito que nós consigamos terminar antes. Opa, boa tarde, Natália da CNN, são algumas perguntas. A primeira é de quem é a culpa do atraso no voo. A gente já tem noção, agora às 4h, que o Ministério da Saúde atrasou em relação a outros estados. Outros estados estão com dificuldade, alguns governadores ficaram esperando no aeroporto. Então, para saber se foi um problema do Ministério da Saúde, né, dessa logística. A segunda pergunta é em relação a termo de consentimento, de responsabilidade, em relação à vacina que, né, está sendo utilizada de forma emergencial. A terceira também fala um pouco sobre a campanha de vacinação no DF, em relação a como vocês vão fazer com que as pessoas entendam que precisam voltar ali depois de 21 dias, também para saber direitinho qual é esse prazo. E, por último, prometo, em relação ao plano regional que vocês divulgaram lá em dezembro, que trazia o número de mais ou menos, um pouco mais de 1 milhão de pessoas, né? E, claro, dentro do uso emergencial, esse número foi reduzido. Mas em quanto tempo vocês imaginam que vão conseguir contemplar esse plano regional, mesmo que seja dentro do grupo prioritário, né? Não toda a população do DF? Obrigada. Eu sou oriundo da aviação. Eu trabalhei no resgate aéreo do bombeiro por 11 anos. Então, na aviação, a gente não culpa ninguém por atrasos e acidentes. Então, às vezes, tempo, clima, organização de plano de voo. Então, também não cabe a nós essa culpabilização. Segundo ponto o termo de consentimento, eu não sei se ele não está previsto, por quê? Porque a Anvisa validou, né? Então, seria talvez o contrário, uma explicação para que de eu não querer a vacina, mas assim, esse termo de consentimento não haverá porque a Anvisa aprovou e liberou a vacinação. Sobre uma campanha para fazer com que as pessoas voltem para a segunda aplicação e o tempo, né, da segunda aplicação. Então, a gente firmou em 14 dias para fazer a dose de reforço, tá? E assim, nós vamos colocar na página da Secretaria de Saúde todas essas informações, mas é importante que a mídia divulgue que esse paciente deve voltar no mesmo local de vacinação com o seu comprovante, porque aquilo ali que vai garantir que ele receba a segunda dose daquele mesmo laboratório. Importante que ele tenha isso em mente, que ele guarde aquele comprovante, se ele tiver um celular, que ele possa até fotografar e tenha outros meios para guardar, porque é o comprovante que nós ofertamos nas salas de vacina. Ele é um papel azul, né, e ali vai estar anotada a dose, a data e a marca da vacina que ele tomou. Então, é importante que ele volte na mesma unidade, 14 dias depois, com aquele comprovante, para fazer a dose do mesmo laboratório. A Flávia Mota, que é das redes sociais, pergunta quanto tempo demora para passar cada grupo e quanto levaria para chegar no grupo 4? Quanto tempo levaria? Quantos meses? Essa pergunta, como eu disse anteriormente, ela depende muito da chegada do material. Se nós tivéssemos todas as vacinas aqui só para executarmos o processo de imunização, eu poderia te assegurar que em questão de meses, mas o que nós não temos são as datas exatas nem o quantitativo. Então, é muito difícil para estabelecer esse cronograma. O que nós podemos afirmar, como o secretário colocou anteriormente, nós temos 169 salas,
nós temos equipes para 169 salas, nós temos estrutura e logística o suficiente para fazer todo o processo de imunização no DF em um mês e meio. Só está dependendo aqui, no caso, de termos os insumos. Então, toda a previsão e toda a operação de campo depende do quantitativo de doses disponível em nossa rede. Boa tarde, Vanessa Vitória, SBT Brasília. Eu queria tirar algumas dúvidas que já até foram faladas na coletiva, porém eu queria só detalhar um pouco mais. Com relação ao horário de vacinação, começa amanhã às 10 horas da manhã e vai até que horas? Nessas unidades de saúde que vocês detalharam que são da rede pública. Um outro ponto, eu sei que é difícil saber quando a população que está fora do grupo de risco vai ser imunizada, já que depende do calendário do Ministério da Saúde, mas isso deve acontecer ainda este ano? É possível prever isso, que a população em geral vai ser imunizada, inclusive quem já teve Covid-19 vai ser imunizada ainda esse ano, que é uma dúvida das pessoas que já ficaram doentes. Eu queria saber sobre esses horários, os dias de vacinação, e com relação à imunização para quem já teve Covid-19 e quem está fora do grupo de risco e das etapas que vocês já divulgaram. Obrigada. Amanhã, extraordinariamente, até porque a gente precisa receber e distribuir, a gente vai iniciar às 10 horas da manhã, até mais ou menos, até às 18 horas. A partir de quarta-feira, né, as salas, elas abrem às 8 horas da manhã. Os profissionais chegam às 7 e tem todo um preparo, né, da vacina da sala para que comece a receber os usuários. Então, amanhã, extraordinariamente, será aberto às 10, vai até às 18, mas a partir de quarta-feira é de 8 às 18, nas unidades hospitalares. A segunda pergunta eu não tenho dúvidas de que este ano nós vamos alcançar todas as pessoas que precisam ser vacinadas, mesmo aquelas que já tiveram a doença. Por quê? Porque as outras doenças, nós sabemos que quando você pega a catapora, você não precisa fazer vacina de catapora, mas a gente já conhece a doença. O coronavírus é um vírus novo, a gente ainda não sabe o comportamento e quanto tempo de imunidade ele está dando para as pessoas. Então, todo mundo, mesmo os que já tiveram a doença, serão vacinados. E eu não tenho dúvida de que esse ano nós alcançaremos os 3 milhões no Distrito Federal e a rede, 1,5 milhão de pessoas. Se Deus quiser, esse ano a gente vacina todo mundo. Só para complementar, em relação a esse quantitativo, né, de imunização, é muito importante porque desde o início tínhamos o conhecimento da dificuldade da chegada da vacina até o país e mesmo o início da produção por biomanguinhos da Fiocruz. Então, a disponibilidade no segundo semestre, tanto do Instituto Butantan como também de biomanguinhos da Fiocruz, é um quantitativo muito maior. A possibilidade de a gente atingir margens 3 vezes maior do que no primeiro semestre. Então, a certeza de que a gente vai atingir a meta de vacinação de todos a população do Distrito Federal é muito grande, mesmo ainda contando com o entorno que vem vacinar aqui no Distrito Federal. Fernanda Irineu, da TV Globo. Um informe técnico divulgado agora pelo Ministério informa que a segunda dose deverá ser aplicada entre a segunda e quarta semanas, entre 2 e 4 semanas de intervalo. Qual será a recomendação no DF? Que a pessoa procure a segunda dose depois de quanto tempo? Há planejamento de uma busca ativa para a segunda dose, para que a primeira não seja uma dose perdida? Eu acho interessante a gente trabalhar com uma margem de tempo que nos dá uma segurança maior, que essas pessoas serão imunizadas a partir do momento que utilizou a primeira dose. Então, se a gente trabalhar com 14 dias após a primeira dose, né, a gente já começa a trabalhar com essa população, toda ela já imunizada com a primeira dose lá
14 dias atrás. Isso dá uma margem que para frente a gente poderá continuar, porque sempre tem eventualidades em que essas pessoas não podem ir no 14º dia. Mas há essa margem que até o 28º dia a pessoa pode estar recebendo essa segunda dose. Então, isso nos dá uma tranquilidade maior e uma certeza de que a gente estará atendendo as pessoas, mesmo com imprevistos acontecidos durante esse período. Boa tarde a todos, Márcio da Band News FM. Eu queria entender um pouco mais a questão do atraso, porque segundo o release que foi enviado pela própria Força Aérea Brasileira, o Hércules da Força Aérea saiu da base de São Paulo às 12h55, previsão de chegada às 14h50, ou seja, chegou no horário previsto. Então, qual foi o atraso? O atraso de sair de São Paulo, de chegar aqui, se chegou no horário, por que há o atraso? E a segunda pergunta que eu queria saber é sobre o hospital de campanha de Ceilândia. Nessa segunda onda, ele vai ser utilizado finalmente? Já tem previsão? Está tudo pronto? Como é que está a situação agora? A informação que a gente tinha inicialmente em relação à chegada da vacina é que ela chegaria às 14 horas ou um pouco antes das 14 horas. Essa é a informação que a gente tinha para que a gente pudesse, dentro da logística de segurança e também da logística técnica do nosso grupo, a gente poderia, então, estar iniciando a vacinação às 17 horas. Como a vacina chegou já às 15h30, né, mais ou menos, que foi a informação que a gente teve, né, e depois até a chegada dele no CIA, traz essa, infelizmente, né, essa mudança de horário para amanhã de manhã, para que a gente tenha mais tranquilidade e que as vacinas recebidas sejam validadas de acordo com a temperatura de transporte em que ocorreu. Em relação ao hospital de campanha da Ceilândia, estamos com a previsão de entrega nessa semana, estamos na finalização dos processos, principalmente no que tange a iluminação externa, as condições do estacionamento, que são muito importantes para nós, a água está toda ela já instalada, então são pequenos detalhes que faltam, e ela será utilizada realmente para atendimento dos pacientes infectados com o Covid-19. Todos eles estarão destinados, todos os leitos destinados para os pacientes com Covid. O Carlos, que é lá do Hospital da Criança, pergunta: o que acontece com quem tem duplo vínculo, profissional, por exemplo, que trabalha em 2 ou 3 hospitais? Como vocês vão fazer o controle desses profissionais? Ele vai tomar só uma, não vai tomar 3, não. Ele vai escolher um local mais adequado para ele e vai ser vinculado ao CPF. Vai haver um preenchimento, como eu disse anteriormente, vai haver um cadastramento, então vai estar vinculado ao CPF dele, independente da unidade. Ele vai escolher o local mais adequado para ele se deslocar e vai tomar normalmente a sua vacina, sair de lá com o seu comprovante. Queria só complementar, doutor Garcia, que as vacinas, né, que estão sendo disponibilizadas para a população, elas são padronizadas naquele quantitativo e naquele período de prazo de fazer a segunda dose, para que a pessoa, essa padronização dá total segurança para essa pessoa, né, no que tange, né, a inoculação da vacina. Qualquer tipo em utilizar maior quantidade de vacinas, que nem nesse caso foi perguntado, se a pessoa tomar 2 ou 3 vacinas, né, poderá não ser bom para essa pessoa, né? Existem efeitos que podem causar realmente algum tipo de reação. Então, a pessoa tem que tomar única e exclusivamente uma dose inicial e uma dose de reforço posteriormente. É claro que a gente pensa que todo mundo tem bom senso, mas a gente sabe que não tem, né, secretários? E aí vem aquela dúvida, que eu acho que é recorrente aqui de todos os colegas. A pessoa tomou uma dose, os senhores falaram de um cartão que fica de posse de quem tomou a dose. E a unidade que ela tomou a dose vai ficar registrado lá? Então, não tem como a pessoa ir em outra unidade, e esse vai ser feito ali uma rede, porque a pessoa vai a uma unidade, aí voltando ao entorno,
A pessoa vai a uma unidade aqui do Distrito Federal, mora no entorno, toma a primeira dose aqui, aí ela acha que pode tomar com menos de uma semana, vai lá no entorno. Tem uma rede de informações? Existe um sistema chamado de ISI-PNI do Ministério da Saúde, onde há uma obrigatoriedade por parte de cada unidade da federação estar divulgando as pessoas que receberam a vacina. Dessa forma, será encontrado pessoas que já foram vacinadas, caso queira fazer pela segunda vez ou terceira vez. Vitor Farias, do jornal O Globo, ele pede que os senhores listem exatamente quem é o público que deve ir aos pontos de vacina amanhã. Então, vamos lá. Primeiro, essa primeira etapa tem 3 grupos, tá? E eles podem ser feitos isso simultaneamente, não tem que seguir essa procura, ela é simultânea. O primeiro grupo são profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Aí entrariam aí os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que trabalham em UTI, os psicólogos dentro de UTIs, né? O vigilante dos prontos-socorros, o pessoal da limpeza dos prontos-socorros, a pessoa que faz o cadastro daquele paciente que está entrando ao hospital, que é o administrativo. Então, o APH, que é o pré-hospitalar, que é o SAMU, e o Corpo de Bombeiros, e a Atenção Primária à Saúde. Esse grupo é formado mais ou menos por 27.500 pessoas. As pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas ou deficientes em instituições, tá? Com os seus respectivos cuidadores. Não a pessoa da família, mas a pessoa que trabalha na instituição e que cuida daquele idoso. Então, este grupo está formado hoje mais ou menos por 3.700 pessoas, além dos indígenas, que também estão nesse grupo. E o terceiro grupo, tudo isso dentro de uma fase só, é de trabalhadores de hospitais privados ou hospitais militares também. Eles todos estão contemplados nesta primeira etapa, que somando dá em torno de 51.200 pessoas. Lucas Gama, das redes sociais, pergunta por que os menores de 18 anos não serão imunizados, já que transmitem e pegam a doença. Neste primeiro momento, não só os menores de 18, como as gestantes, ainda não tem muito trabalho nesses grupos testados. Então, é por falta de amparo científico que esses grupos, neste momento, encontram-se fora dos grupos que o Ministério da Saúde divulgou. É aquilo que o Divino falou agora há pouco e o secretário. Este processo, no decorrer do ano, ele é dinâmico. Nada impede de que no decorrer do ano se prove que não há nenhum efeito teratogênico, ou seja, não fará mal ao feto, né, e aí ela poderá tomar a vacina, e as crianças ou adolescentes abaixo de 18 anos, caso as empresas que fabricam as vacinas divulguem trabalhos dizendo que não houve nenhum dano, nenhum mal àquela faixa etária ou àquele grupo de risco. Só lembrando que o Brasil é o maior país em imunização no mundo, e as vacinas que são dispostas para a população são em número de 19, isso tudo através do PNI. E essas vacinas, com o passar do tempo, elas vão sofrendo mudanças, inclusive na faixa etária de disponibilização das doses para aquele tipo de doença. Então, os estudos, na verdade, continuam com o passar dos anos, e o aprimoramento das vacinas, elas acontecem, logicamente, com o passar dos anos na utilização e na observação, na farmacovigilância desse medicamento com essa população. Então, como nós estamos falando de uma vacina que recebeu autorização emergencial de uso, com o passar do tempo, o aprimoramento ele vai acontecer e, logicamente, a gente poderá ter mudança nessas faixas etárias.
Gésio Passos, da Rádio Nacional. Qual a expectativa para vacinação de idosos acima de 75 anos? Só para confirmar que esse público estará fora desse momento que ele está pedindo. E qual a posição da Secretaria de Saúde do DF sobre tratamentos preventivos que não têm comprovação científica? O GDF está disponibilizando esse tipo de tratamento orientado pelo Ministério da Saúde? Então, o grupo de idosos, né, que num primeiro momento estava no grupo de prioritários, neste momento, né, no plano que nós estamos seguindo no Ministério da Saúde, eles estão num segundo momento, após essa primeira etapa. Aí estão contempladas pessoas acima de 80 anos e pessoas, logo em seguida, as pessoas entre 75 e 79 anos, que totalizam aí mais ou menos 50 mil pessoas. São 8 mil, são 42 mil pessoas acima de 80 anos e 38 mil pessoas entre 75 e 79 anos, segundo os dados das outras campanhas. Quanto à outra pergunta... sim. Tratamento preventivo. O que a Secretaria de Saúde entende como tratamento precoce ou preventivo? No final do ano passado, nós estivemos formando este grupo e estivemos aqui para falar do combate a uma possível segunda onda que a gente acabou presenciando. O Conselho Federal de Medicina deixou a critério médico, por suas convicções e responsabilidades, tratar ou não como quer que seja. Nós estamos falando de tratamento preventivo ou profilático, não tratamento hospitalar que já está estabelecido. Então, ele deixou a critério de cada profissional de saúde por suas convicções. Por quê? Hoje existe um conflito muito grande de grande número de trabalhos que falam que funciona, que não funciona. Então, o médico, ele por suas convicções, ele faz a opção por tratar ou não, e aí ele fica responsável por aquele paciente e pela conduta que ele tomou. Cibele do Correio. Os idosos, eles vão ficar nesse segundo momento, né? Queria saber se vocês têm um planejamento em questão, se os idosos vão ter que ir nos hospitais ou nos postos de saúde. Da gripe, tinha aquele drive-thru, então é possível instalar drive-thru para evitar que os idosos vão às unidades de saúde, para evitar aglomeração? Como que vai ficar as próximas fases, né? Se tem essa possibilidade de ter drive-thru e diminuir a quantidade de pessoas que vão aos hospitais. Obrigada. Bom, isso já faz parte da matriz do nosso planejamento. Na verdade, quando nós fizemos a primeira apresentação do plano, nela já está contido, inclusive, a pirâmide demográfica do Distrito Federal, onde a gente tem uma ideia aproximada do número de idosos, inclusive por cidades satélites. Obviamente que nós estaremos montando estratégias específicas para cada cidade satélite. É importante também lembrar que nós contamos com mais de 6 equipes volantes que poderão estar fazendo também esse processo. Amanhã, inclusive, nós teremos 2 equipes volantes fazendo esse atendimento à questão dos asilos, né? Então, esse não é o problema. Nós só precisamos de definir, repito, a quantidade de doses para definir qual metodologia nós vamos utilizar. Carolina Cruz, do G1. As doses que chegaram na capital e os estoques de seringas atuais são suficientes para incluir quem já teve Covid nesses grupos? A nossa subsecretaria de logística, nós conversamos antes de vir, todo o equipamento necessário para vacinação está abastecido, tanto de seringa, quanto de capotes, como EPIs, toda a rede está abastecida para fazer a vacinação, inclusive se hoje se a gente tivesse acesso ao número que nós gostaríamos. Então, não haverá falta de insumos para a aplicação da vacina e, como disse alguns dias atrás, não haverá desabastecimento de oxigênio na rede do Distrito Federal, só para deixar claro. Bom, na verdade, nós já temos 2 milhões de seringas e agulhas em estoque. Esse não é o problema. Como é
que vai ser a logística de distribuição? Já começa hoje essa distribuição aos hospitais? Como é que vai ser o aparato de segurança? Quantas viaturas? Quem vai participar de tudo isso? Como é que vai ser esse processo? Bom, hoje nós, como foi dito, tem todo esse processo de aclimatização que nós vamos fazer agora. Vamos fazer também uma leitura aproximada do total do número de doses dentre os 15 hospitais já pré-selecionados, e a partir de amanhã, no primeiro horário, a gente pretende fazer essa distribuição. Nós já temos 15 viaturas para iniciar, e a Secretaria de Segurança vai nos auxiliar e vai dar a cobertura necessária para que a gente tenha segurança e dê segurança a todos os profissionais e colegas envolvidos no processo. Exatamente isso. E eu acabei de receber a notícia aqui, as vacinas já estão lá, com os senhores lá, fazendo esse processo de aclimatação, e a ideia é, madrugada, no início da manhã, a gente começar a acompanhar e fazer essa segurança para os postos e para os locais que a Secretaria de Saúde indicar. Nosso pessoal está pronto, esperando só as orientações aí dos senhores. A Fernanda Irineu, da TV Globo, sobre os pacientes de Manaus. Num primeiro momento, a Secretaria não iria recebê-los, mas, diante de uma piora no quadro de 2 deles, será necessário que passem para a regulação de UTI da Secretaria. Essa questão foi conversada com o HUB? Como está a questão das UTIs públicas no DF? O HUB tem leito de UTI, então, em princípio, não haverá necessidade desses pacientes, até porque esses pacientes que vieram de Manaus não vieram regulados. Então, foi uma política federal, né? E se houver um agravamento desses pacientes e for necessário, acredito que o HUB contemple, mas sempre a Secretaria, nós somos SUS, a gente, se for necessário, eles sim entrarão em unidades do Distrito Federal, nos leitos de UTI, sim. Isso aí não tem como negar, é desumano, né? Não existe a menor possibilidade do contrário. Bom, a gente encerra as perguntas. Se os senhores tiverem mais alguma observação para fazer. Bom, eu gostaria de lembrar que, como se trata de um processo de imunização, e como todos aqui já estão cientes de que nós não vamos fazer essa imunização de uma única vez, a importância da continuidade dos controles de prevenção, de cuidados, de manutenção, do uso de máscara, tudo isso continua ativo. Então, é importante lembrarmos à população que o processo está iniciando agora, não encerrando agora. Então, até que nós consigamos fazer toda a imunização do Distrito Federal, permanece a orientação do uso de máscara, higienização das mãos e manter a distância. Então, isso deva ser lembrado constantemente. Para finalizar, eu também gostaria de deixar o recado da segurança. Eu acho que é muito importante que a população se informe quando será a sua vez, quando cada um deve procurar o posto de saúde, para evitar aglomeração, para evitar tumulto, para facilitar a vida dessas pessoas, que realmente a gente, na minha opinião, está muito bem distribuído. Acho que a gente está seguindo uma prioridade que realmente deve existir. Então, enfim, que as pessoas entendam que os veículos de comunicação nos ajudem nessa comunicação, para a população não procurar os postos de saúde em vão, para que realmente se informem quando será a sua vez, quando começará o seu grupo, e só então procurem os postos de saúde para evitar problemas maiores. Como disse o nosso subsecretário aqui, a questão do isolamento continua, a questão da prevenção continua, e isso para nós vai ser respeitado e a gente vai manter e cobrar das pessoas. Muito obrigado. Eu sei que é um momento de emergência, que as pessoas estão muito preocupadas em relação à transmissão do Covid, mesmo que o Distrito Federal esteja, neste momento, com 0,84 de transmissão, mas que as pessoas tivessem paciência, tivessem tranquilidade durante todo o período em que a gente estará vacinando. Todas as nossas unidades que serão divulgadas através da imprensa, que as pessoas possam ter a paciência de verificar o local onde ela poderá procurar, dentro dos grupos prioritários elencados aqui pelo Dr. Garcia,
porque a Secretaria de Saúde estará atendendo a todos, né, com o maior carinho, com o maior cuidado, para que as pessoas sejam orientadas, que elas possam retornar para os seus lares vacinados e tranquilos, tá bom? Fica aqui meus agradecimentos à imprensa, principalmente. Como o doutor Anderson falou, o papel de vocês é fundamental para que a gente tenha tranquilidade e as informações aconteçam, que as pessoas cheguem nas salas de vacinação com muita tranquilidade e que possa ser vacinado. Muito obrigado. Falar alguma coisa? Quer falar? Obrigado, gente. A gente agradece a participação dos colegas e de todos que assistiram a essa transmissão. As informações, todas as informações sobre o Distrito Federal, sobre vacinação, você encontra no site da Agência Brasília. Obrigada.